Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção da lista de atividades número 1 sobre a distância entre dois pontos, ok? Bom, então vamos lá. De acordo com a lista número 1 de distância entre dois pontos, o primeiro exercício é o seguinte. Considere A menos 2 e menos 5, B menos 4 e menos 1, C 4 e 3, vértices de um triângulo ABC. Explique como você faria para provar que esse triângulo é retângulo. Então, vamos lá, lembrando. Se o triângulo é retângulo, eu preciso estabelecer para as medidas dos seus lados o teorema de Pitágoras. Então, como é que nós vamos determinar a medida para cada um dos lados? Vamos lembrar. Distância para dois pontos no plano cartesiano. Então, pensa lá no esquema, como a gente fazia lá na sala de aula. Monta o seu triângulo. Vértice A, vértice B, vértice C. Eu preciso, então, determinar a distância para A e B, a distância para B e C, e para fechar meu triângulo, a distância para A e C. Determinando a medida de cada um desses lados e verificando se para eles o teorema de Pitágoras torna-se verdadeiro, nós conseguimos provar se o triângulo é retângulo. E aí, então, vamos lembrar da fórmula da distância. A distância é a raiz xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. E aí, se eu vou fazer a distância para A e B, coordenadas do ponto A e ponto B. E aí, nos outros, a gente faz a modificação necessária aqui. Então, o meu ponto A tem para x valor menos 2 e para y valor menos 5. Para B, eu tenho menos 4 para x e menos 1 para y. Então, vamos fazer aí a nossa substituição. Então, meu x do ponto B é menos 4. Menos da fórmula. Meu x de A é menos 2. Se eu tenho menos da fórmula e um menos aqui para o meu 2, vou fazer jogo de sinal. Menos vezes menos vai ficar mais. Então, eu tenho menos 4 mais 2 elevado ao quadrado. Mais, meu y do ponto B é menos 1. Menos da fórmula de novo, o valor do meu y do A, que é menos 5. Então, jogo de sinal mais uma vez. Menos vezes menos vai ficar mais 5. E também vai ficar elevado ao quadrado. E aí, lembrando de não cometer aqueles erros que foram comentados lá na sala de aula na correção do teste. Eu não faço menos 4 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Eu resolvo a operação dentro do parêntese primeiro para depois colocar o quadrado. Então, menos 4 mais 2, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 2 elevado ao quadrado. Aqui, de novo, resolve parêntese primeiro para depois colocar o quadrado. Então, eu tenho menos 1 mais 5, sinais diferentes. Vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, eu ficaria com mais 4 ao quadrado. Lembrando que você já poderia ter colocado mais 4 sem o parêntese direto. Então, continuando, eu tenho menos 2 ao quadrado, 4. Base vezes ela mesma 2 vezes. E lembrando, se a base é negativa, meu expoente é par, o resultado vai ser positivo. Aqui eu vou ter mais 4 ao quadrado. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, eu vou ter raiz aqui, então, de 20. Lembra que a gente pode fatorar aqui esse valor. Mas como eu vou fazer uma substituição numa outra expressão posteriormente, eu posso deixar aqui. E aí, só para não deixar de ser a chatinha, lembrar da unidade de medida que esqueceram na prova, não é isso? Então, aqui nós fizemos a distância para os vértices A e B. Agora, nós vamos fazer a distância para os vértices B e C. Lembrando aqui, de acordo com o exercício, as coordenadas do vértice C são 4 e
3. Então, vamos lá. B e C. Então, meu olhar agora é direcionado para os dois vértices aqui, ó. B e C. Então, vamos lá. Não vou escrever a fórmula outra vez, não. Então, vamos lá. X, que é 4, menos da fórmula. O outro x menos 4. Então, menos vezes menos vai ficar mais. 4 ao quadrado. Mais, continuando, 3 menos da fórmula, menos 1. Então, menos vezes menos, mais 1. E continua sendo ao quadrado. Então, na sequência aqui, eu vou ter 4 mais 4, vai ficar 8. O meu 8 tem que ficar ao quadrado. Mais 3 mais 1, ó, dentro do parêntese primeiro. Então, 3 mais 1, 4, e é ao quadrado. Então, a minha distância aqui vai ser o 8 ao quadrado vai dar 64, mais o 4 ao quadrado vai dar 16. E aí, eu vou ter raiz, ó. O 6 mais o 4 vai ficar 10, vai 1. Então, eu vou ter 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Então, eu vou ter raiz de 80, unidade medida. Então, agora, para finalizar, nós vamos fazer a distância entre os vértices A e C. Então, vamos lá. Nosso olhar agora para vértice A e vértice C. Então, eu vou ter 4 menos da fórmula, menos 2. Vou fazer jogo de sinal, vai ficar positivo. Lembrar de colocar o quadrado que esquecer na prova. Depois eu tenho 3 menos 5. Menos da fórmula com o menos do meu 5 aqui. Vai ficar mais, porque tem que fazer jogo de sinal. Continuando. Então, eu tenho 4 mais 2 vai ficar 6. O meu 6 é ao quadrado. 3 mais o 5 vai ficar 8. É ao quadrado. Então, eu vou ter, resolvendo aqui as potências, 6 ao quadrado são 6 vezes 6, então vai dar 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 4 mais o 6 vai dar 10, vai subir 1. Então, eu vou ter 6 com 3, 9, mais 1, 10. Então, eu vou ter raiz quadrada para 100, que é exata. Então, eu vou ter o valor aqui, 10. Agora, eu vou lembrar. Teorema de Pitágoras, não é isso? Eu vou fazer hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí eu vou pensar, a minha hipotenusa lá no triângulo retângulo é o ângulo de maior, é o lado de maior medida. Então, aqui eu tenho raiz de 20, eu tenho raiz de 80 e aqui eu tenho raiz de 100. Então, meu lado de maior medida é o que nós obtemos aqui, raiz de 100, que nós vamos usar direto o valor correspondente aqui, ó, 10 ao quadrado. Aí eu tenho um cateto, raiz de 80 ao quadrado, o outro cateto é a raiz de 20 ao quadrado. Então, eu tenho 10 ao quadrado, 100. Aqui eu tenho raiz de 80 ao quadrado, então lembra? Raiz quadrada colocada ao quadrado, eu posso eliminar expoente com radical. Então, eu tenho só 80. Aqui, ó, expoente, radical de novo, 20. Então, eu fiquei com 100 igual a 80 mais 20, 100. Ou seja, a minha igualdade é verdadeira. Se a minha igualdade é verdadeira, o triângulo é retângulo, sim. Fizemos aí a comprovação. Então, primeiro exercício resolvido. Exercício 2. Em cada caso, registre se o triângulo de vértices A, B e C é equilátero, escaleno ou isósceles. Então, lembrando aí lá do nosso ensino fundamental. Esta classificação de triângulo aqui refere-se à medida dos lados. Então, eu tenho triângulo equilátero, triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida. Escaleno, triângulo que possui os lados com medidas diferentes. E isósceles, o triângulo que possui 2 lados com a mesma medida. Como é que eu vou determinar a medida dos lados lá na geometria analítica? De novo, utilizando a distância para 2 pontos. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento utilizado aqui no exercício número 1. Então, pensa lá no esquema,
do seu triângulo. Vértice A, vértice B, vértice C. Então, por exemplo, eu tenho aqui, para a letra A, então, que fazer a distância para A e B, a distância para B e C e a distância para A e C para fechar aqui meu triângulo. Então, primeiro lado, A e B. Lembrando, a fórmula é a mesma do exercício número 1. Então, eu vou ter distância igual a raiz xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, substituindo, 2 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 6 ao quadrado. Resolvendo dentro do parêntese primeiro. 2 menos 1 vai ficar 1, meu 1 é ao quadrado. Posso colocar direto, professora? Pode colocar o 1. 3 menos 6 vai ficar menos 3 ao quadrado. Posso colocar direto o resultado? Pode. Então, ó, 1 ao quadrado vai ficar 1. Menos 3 ao quadrado vai ficar mais 9. Então, vamos lá. 1 mais 9, raiz quadrada de 10. Minha raiz quadrada de 10 é uma raiz que não tem resultado exato, e se eu for fatorar para colocar a raiz na forma simplificada, não vai ter como fazer simplificação. Então, a medida do meu primeiro lado é esta, raiz quadrada de 10. Próximo lado, BC. Esquece o vértice A, direciona seu olhar só para B e C. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter 4 menos 2 ao quadrado mais 5 menos 3 ao quadrado. Continuando, resolvendo dentro do parêntese primeiro. 4 menos 2 vai ficar 2. Meu 2 é ao quadrado. 5 menos 3, 2 outra vez, e é ao quadrado. Lembrando que pode colocar o resultado direto, não tem problema algum. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou obter aqui raiz quadrada de 8. Como eu estou fazendo um exercício que me pede unicamente para classificar quanto à medida dos lados, você não precisa fatorar aqui se você achar que vai ficar mais fácil a sua identificação com a raiz do jeitinho que ela tá. Mas vamos lembrar aqui como é que seria eu colocar a minha raiz na forma simplificada. Como é que eu vou fazer? Eu vou fatorar o meu 8. O que é fatorar? É como se eu estivesse fazendo o cálculo de mínimo múltiplo comum. Lembra? Fazer divisão. E lembra que aqui, ó, à direita da sua barra, só podem aparecer números primos. Como meu 8 é par, começo pelo 2. Então, 8 dividido para 2, 4. 4 dividido para 2, 2. Meu 2 dividido para 2, 1. Terminou minha fatoração. Como eu tenho aqui uma raiz quadrada, eu vou organizar os meus fatores 2 em 2, para ficar mais fácil de eu verificar quem vai sair da raiz e quem não vai. Então, eu tenho 2 vezes 2 aqui, ó, que eu vou escrever 2 ao quadrado, vezes o meu 2 que ficou sozinho aqui, ó. Então, eu tenho quem fica elevado ao quadrado, pula para fora da raiz, ó, corta 2. Então, eu vou ficar com 2 raiz de 2 aqui, que é a forma simplificada da raiz de 8. Mas se você achar conveniente, nesse caso aqui, deixar só raiz de 8 para ficar mais fácil de você fazer a classificação, nesse caso aqui não tem problema. E agora eu vou fechar meu triângulo fazendo a distância para A e C. Então, eu vou ter 4 menos 1 ao quadrado mais 5 menos 6 ao quadrado. Então, a minha distância aqui vai ser 4 menos 1 vai ficar 3, é ao quadrado. 5 menos 6 vai ficar menos 1, é ao quadrado. Seguindo, 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Então, eu vou ter raiz quadrada de 10. Unidade de medida. E lembra, por que eu estou colocando unidade de medida? O exercício não especificou se a medida dos lados é centímetro, se é metro, se ela é quilômetro, mas eu estou afirmando aqui, ó, mostrando que eu estou calculando uma unidade de comprimento. Eu estou fazendo, ó, a distância para A e B, comprimento da reta. Começa no A, termina no B. Ou começa no B e termina no A, tanto faz, não é isso? Então, ó, já dá para eu classificar. Então, eu tenho, ó,
um lado medindo raiz de 10, que foi o AB. Eu tenho meu segundo lado medindo raiz de 8, ou 2 raiz de 2. E o meu terceiro lado medindo raiz de 10. Conclusão, eu tenho dois lados com a mesma medida. O meu lado AB e o meu lado AC são iguais. Significa, então, que o meu triângulo é isósceles, ok? E aí a gente segue para a letra B, fazendo o mesmo processo. Calculando a distância para os vértices A e B. Então, eu vou ter 10 menos 7 ao quadrado, mais 4 menos 1 ao quadrado. Seguindo, 10 menos 7 vai ficar 3, o meu 3 é ao quadrado. 4 menos 1, 3 também é ao quadrado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, 9. Mais 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Então, meu lado aqui mede raiz quadrada de 18. Será que dá para fatorar? Vamos olhar. 18 dividido para 2, 9. Dividido para 3, vai ficar 3. Dividido para 3, vai ficar 1. Então, tem como eu fatorar. Então, se você for escrever a forma simplificada aqui, 2 apareceu só uma vez. Seu 3 repetiu. Então, ó, 3 ao quadrado. Então, eu teria aqui na forma simplificada, como meu 3 ficou ao quadrado, ele sai da raiz. Então, eu vou ter 3 raiz de 2 unidade de medida. Então, na hora de comparar, se você achar que fica mais fácil, utilize raiz quadrada para 18. Se você não tem problema com os números simplificados, utilize 3 raiz de 2. Então, agora, nós vamos seguir fazendo aqui agora a medida para o lado BC. Então, nós vamos ter 3 menos 10 ao quadrado, que é x menos x. 5 menos 4 ao quadrado, que é y menos y. Então, eu vou ter 3 menos 10 vai dar menos 7, meu menos 7 ao quadrado, não pode esquecer. 5 menos 4 vai ficar 1, é ao quadrado. Por que eu não coloquei o parêntese no 1? Porque o meu resultado aqui é positivo. Então, quando eu elevar ao quadrado, ele vai continuar sendo positivo. Menos 7 ao quadrado, 49. Mais 1 ao quadrado vai ficar 1. Então, eu vou obter raiz de 50. Vamos fatorar aqui, só para não perder a prática. 50 vai dividir para 2, vai ficar 25. 25 dá para dividir para 5, que vai dar 5, que dividido para 5 vai ficar 1. Então, escrevendo aqui a minha forma fatorada, o 2 vai aparecer só uma vez, o 5 vai aparecer duas, então por isso eu escrevo 5 ao quadrado. Então, a minha distância aqui na forma simplificada, ó, como o 5 ficou ao quadrado, ele sai, e aí vai ficar só o 2. Vou escrever aqui de novo porque ficou feio. 5 raiz de 2, unidade de medida. Na hora de fatorar, lembra, na hora de fazer a comparação, quanto à medida dos lados, ou você vai usar raiz de 50, se você achar mais fácil, ou o 5 raiz de 2. E aí, fechando o nosso triângulo, fazendo as coordenadas para os vértices A e C. Cuidado para não pegar a coordenada de ponta errada, ó. É A e C. Então, eu vou ficar com 3 menos 7 ao quadrado, mais 5 menos 1, também colocado ao quadrado. Então, eu vou ter 3 menos 7, menos 4, é ao quadrado. 5 tira 1, vai ficar 4, também ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. Base negativa, expoente par, resultado positivo, não pode esquecer. Estou calculando distância. Distância não pode dar um resultado negativo. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 16 vai dar raiz de 32. Vamos lá ver se 32 tem como fatorar? Se eu dividir 32 para 2, vai dar 16. Dividido por 2, vai ficar 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2 vai ficar 2. Para 2 vai ficar 1. Acabou minha fatoração. Então, lembrando, ó, minha raiz é quadrada, organiza de 2 em 2 para ficar mais fácil de você visualizar quem vai sair da raiz. Então, eu vou ficar, ó, com 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado e sobrou um 2zinho aqui, ó.
Então, vai sair da raiz esse 2 e esse 2. Por que vai sair? Porque ele está ao quadrado e esse aqui também. Se eles estão multiplicando dentro da raiz, eles saem também multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4, raiz de 2, unidade de medida. Então, vamos voltar aqui à folha. O nosso lado AB, nós obtemos, sem simplificação, raiz de 18. Com a simplificação, 3 raiz de 2. Você pode usar as duas maneiras. Aqui para o lado BC eu tenho raiz de 50, que na forma fatorada nós tivemos 5 raiz de 2. E nosso último lado, raiz de 32, que ficaria na forma simplificada, 4 raiz de 2, ok? Lembra que eu falei, ó? Pode fazer a verificação quanto à medida dos lados com a raiz sem estar na forma fatorada e ela estando na forma fatorada. Não tem problema nenhum aqui, ó. Deu para perceber o quê? Que os nossos lados têm medida diferente. Se os nossos lados têm medida diferente, o nosso triângulo, ele é escaleno, ok? E aí, agora nós temos aqui, para fechar a lista número 1, a letra C, não é isso? E lá vamos nós com o mesmo processo. Nossa distância aqui, vou fazer lado AB. Então, ó, eu tenho 2 menos 0 ao quadrado. E aqui eu tenho 2 raiz de 3 menos 0 ao quadrado. Vamos aproveitar para fazer revisão? O vértice A do meu triângulo tem coordenada 0 e 0, ponto que a gente chama de origem do plano cartesiano, não é isso? Continuando, 2 menos 0 vai ficar 2, é ao quadrado, mais 2 raiz de 3 menos 0. Não estou tirando nada do 2 raiz de 3, então eu vou ficar com 2 raiz de 3. E lembrando que o meu 2 raiz de 3 é ao quadrado. Por que eu coloquei o 2 raiz de 3 ao quadrado? Para lembrar que o 2 tem que ficar ao quadrado e o raiz de 3 tem que ficar ao quadrado. A minha base é 2 raiz de 3. Então, continuando aqui, eu fico com 2 ao quadrado, 4. Vamos abrir aqui um itemzinho separado para lembrar como é que vai ficar esse 2 raiz de 3 ao quadrado. A minha base aqui é 2 raiz de 3. Não é 2 mais raiz de 3 ao quadrado. É 2 raiz de 3. Então, eu tenho que fazer a base vezes ela mesma. Então, eu fico com, ó, 2 vezes 2, 4. Quando eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3, eu obtenho raiz de 9. Então, a raiz quadrada de 9 é exata. Então, eu vou ter 4 vezes 3. Então, eu vou ter 12. Então, aqui eu tenho 4 mais 12, raiz de 16. A raiz de 16 é exata, 4. Unidade de medida, para não perder aí a prática, não é isso? Lado B e C. Então, eu vou ter, minha distância vai ser 4 menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, a minha distância, 4 menos 2, vai ficar 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 0 menos 2 raiz de 3 ao quadrado. O processo vai ser exatamente o mesmo aqui, ó, que nós fizemos no item anterior. Se a minha base aqui é negativa, que é a única diferença para o item anterior, como a minha base é negativa e meu expoente é par, meu resultado vai ser positivo. Então, eu já tenho o resultado aqui ao lado, não há necessidade de que eu faça novamente. 2 ao quadrado, 4. E aqui eu sei que o 2 raiz de 3 ao quadrado, mesmo sendo negativo, vai me dar um resultado 12. Então, eu vou ter raiz de 16, medida 4 para o meu lado de novo. E aí, continuando, não é isso? O meu lado aqui, AC. Então, a distância vai ser 4 menos 0, ó, lembra, x menos x ao quadrado, 0 menos 0 ao quadrado, não é isso?
4 menos 0 vai ficar 4. Meu 4 fica ao quadrado. 0 menos 0, ó, vai dar 0. Isso aqui, ó, esquece, porque 0 ao quadrado vai dar 0. 4 ao quadrado vai dar 16, não é isso? Raiz de 16 vai dar 4. Como é uma raiz aqui quadrada elevada ao quadrado, se você quiser fazer direto, ó, eliminando expoente com radical, também pode. Então, eu vou obter aqui, ó, 4. Então, olha só o que nós obtivemos aqui. Para o lado AB, a medida foi 4. Para o lado BC, a medida foi 4. Para o nosso último lado, medida foi 4. Conclusão, eu tenho 3 lados com a mesma medida. Então, esse aqui é um triângulo equilátero, ok? Equilátero, de novo, 3 lados iguais. Escaleno, 3 lados com medida diferente. E o meu isósceles, 2 lados com a mesma medida. Então, fechamos aí a lista número 1.